Naquela manhã abafada, o céu de Seul estava limpo, mas o ar carregava uma tensão silenciosa, quase palpável. As ruas movimentadas refletiam o ritmo frenético da cidade, mas uma figura caminhava com precisão e discrição entre a multidão. Xu Zhen, jovem, determinada, com olhos que escondiam mais histórias do que deixavam transparecer. Não era a primeira vez que ela tentava, mas era, sem dúvida, a mais importante. Enquanto isso, Gu Tijun, o astro internacional, ensaiava seu sorriso no reflexo da vitrine de uma cafeteria. Seu andar era elegante, seu olhar controlado. Mas atrás da pose perfeita, havia um homem cansado de viver sob os holofotes. E naquela esquina, seu caminho e o de Xu Zhen finalmente se cruzaram. Ela havia se aproximado sorrateiramente, a câmera escondida debaixo do casaco, os passos contidos. Tijun percebeu. Claro que percebeu. Você é fã de Jun? Ele perguntou, a voz baixa, mas firme, encarando-a de cima. Havia apenas 10 centímetros entre eles. E ela não respondeu, não reagiu. Isso o incomodou mais do que qualquer clique de câmera. Então você não é meu fã. Paparazzo, para qual empresa você trabalha? O tom irônico de Gu Tijun escondia o incômodo real. Estava cansado. Cansado de ser caçado como um troféu, de ter seus momentos transformados em manchetes. Mas Xu Zhen, ao contrário dos outros, não se defendia. Ela apenas ouvia. Por que você se tornou um paparazzo? Você é tão jovem. Ele não entendia. Talvez nunca entendesse, porque Xu Zhen não era uma simples perseguidora de celebridades. Ela estava ali por outro motivo. Um motivo mais profundo. Na verdade, ela também estava fugindo. Do passado. Da ausência de uma mãe que nunca voltou. De um pai que adoecia em silêncio. E da necessidade urgente de fazer algo. De encontrar uma ponte entre dois mundos que pareciam cada vez mais distantes. Enquanto o confronto acontecia, as palavras de Tijun se tornavam mais defensivas. Tenho algo importante a fazer. Se você tiver algum negócio, fale com o meu agente. E partiu. Mas algo havia mudado. Aquela mulher estranha que aparecia sem convite no prédio da GAIA, que entrava com desculpas e saía sob a mira dos seguranças, voltaria. Várias vezes. Sempre com a mesma determinação. Até que, por força de uma decisão inesperada, Xu Zhen se tornaria assistente pessoal de Gu Tijun. No mesmo dia, ela tentou entrar novamente no escritório da produtora. Foi barrada, denunciada, expulsa. Mas voltou. E do outro lado da cidade, na mansão dos Lin, outra. História se desenrolava. Lin Jinxiu, o irmão caçula da poderosa família GAIA, havia retornado ao país. Despreocupado, rebelde, vivendo de cartões pretos e viagens internacionais, ele foi surpreendido pelo próprio pai com uma notícia desconfortável. A partir de amanhã você vai trabalhar na GAIA. Jinxiu protestou. Não queria herdar nada. Muito menos a produtora que o pai ergueu com pulso firme. Mas o velho Lin foi claro. Ou trabalha, ou vive sem um centavo. Aquela noite terminou com 2 destinos selados. Xu Zhen, misteriosamente aceita como assistente de um astro que não tolerava erros. E Lin Jinxiu, forçado a voltar à rotina que havia deixado para trás. 2 jovens empurrados contra suas vontades para dentro da mesma engrenagem. A máquina de sonhos e mentiras chamada Gaia. E no coração dessa engrenagem, algo começava a pulsar. Uma história de reencontros, de superações e de um filme que, mais do que uma produção cinematográfica, se tornaria o palco de todas as verdades ocultas. O prédio da Gaia Entertainment se erguia imponente no centro de Seul, envolto por paredes de vidro e expectativas. Por dentro, corredores silenciosos escondiam negociações fervorosas, olhares estratégicos e corredores onde o sucesso e a ruína dividiam o mesmo espaço. Era nesse ambiente, artificial e sofisticado, que os destinos de Xu Zhen e Lin Jinxiu começariam a se entrelaçar, ainda sem saberem o peso que isso teria. Para Jinxiu, a chegada à Gaia foi quase um castigo. O carro da Jinxiu família não foi autorizado a buscá-lo. Seu pai, inflexível, o obrigou a enfrentar o transporte público como gente comum. O herdeiro mimado e relutante foi forçado a encarar os empurrões no ônibus, os cabelos grudando no suor e a falta de ar entre os passageiros. Uma realidade que sempre desprezou. Mas mesmo reclamando, ele foi. Porque havia algo em seu íntimo, talvez nunca admitido, que desejava provar que era mais do que um nome famoso em uma árvore genealógica.
Já Xu Zhen chegou a Gaia, pela porta dos fundos da sorte e da insistência. Após tentativas falhas, visitas negadas e uma coragem obstinada, seu nome foi incluído numa lista de entrevistas. E como uma pedra atirada contra o vidro da normalidade, ela passou. Não por talento técnico, mas por algo que ninguém ali sabia ainda. Ela carregava uma missão silenciosa. Um pedido de um pai à beira da morte. Um reencontro com a mãe que a havia abandonado. Liang Wanting, a diretora de cinema mais respeitada e temida do país. A produtora, nesse dia, estava em alvoroço. O ator mais cobiçado do momento, Gu Shijun, havia assinado o contrato para estrelar A Cidade do Tempo. Era uma vitória estratégica. Muitos tentaram contratá-lo. Poucos conseguiram sequer conversar com ele. Mas ali estava ele, arrogante e carismático, caminhando entre executivos e produtores, acompanhado de seu agente, Zhang Xiu. Todos sorriam, todos se curvavam, exceto Xu Zhen. Eles se encontraram novamente. Agora, ela era sua assistente. Shijun, ainda desconfiado, tentou demiti-la no ato. Não a queria por perto. Não aceitava ser observado por olhos que não podia controlar. Mas algo o impedia. Talvez sua própria vaidade. Ou o contrato que assinara com cláusulas específicas, permitindo que a Gaia designasse pessoal interno à sua equipe. Ou ela sai, ou saímos os dois, esbravejou. Mas não adiantou. A decisão estava acima dele. E Xu Zhen ficou. Enquanto isso, nos bastidores da família Lin, o patriarca articulava. Era hora de colocar seu filho, mais novo, no campo de batalha. Para isso, deu a Jin Xiu um disfarce. Começaria no departamento de publicidade como um simples funcionário. Ninguém saberia sua verdadeira identidade. Nenhum privilégio. Nenhum atalho. Lembre-se, não conte a ninguém quem você é, advertiu seu pai. Se quiser conquistar algo, conquiste com mérito. E observe, aprenda. Jin Xiu pela primeira vez não retrucou. Talvez pela curiosidade. Talvez por cansaço. Talvez, só talvez, por desejo real de descobrir quem ele era. Sem o sobrenome. No mesmo dia, ele e Xu Zhen se cruzaram no elevador. Dois rostos novos. Dois nomes apagados em meio a tantos crachás. Mas havia algo nos olhos dos dois. Uma urgência contida. E um destino já em movimento. Gaia despertava. E com ela, o enredo que transformaria o mundo dessas pessoas começava a se escrever. Não com câmeras ou roteiros, mas com escolhas, acasos e segredos que não poderiam mais ser guardados por muito tempo. O clima na Gaia parecia mais denso naquela semana. O projeto. A Cidade do Tempo começava a se consolidar, e a rotina acelerava em torno de uma produção que prometia ser a obra-prima da empresa. No centro desse furacão estava Gu Shijun, profissional meticuloso, exigente ao extremo, e agora, permanentemente seguido por uma assistente que ele ainda via como uma espiã. Xu Zhen, por sua vez, não se intimidava. Observava em silêncio, cumpria ordens, entregava cronogramas, ajustava compromissos. Mesmo diante dos gritos, e foram muitos, ela não desviava o olhar. Para ela, suportar aquele orgulho era parte do caminho, não só pelo emprego, mas pela missão maior, aproximar-se de Liang Wanting, a mulher que a deu à luz, e reconstruir os laços que haviam sido cortados sem aviso. Mas havia algo que Xu Zhen ainda não percebera. Ela começava a ocupar um espaço na rotina de Shijun. Pequeno, é verdade, mas constante. Naquela terça-feira, durante um intervalo entre reuniões, Xu Zhen entrou discretamente no camarim do ator. Estava tudo bagunçado. Roupas sobre a mesa, copos de café pela metade, papéis soltos. Em meio ao caos, um pequeno boneco de pelúcia em forma de gato chamava a atenção. Não era dela. E até onde sabia, também não era de Shijun. Não toque nisso, ele disse entrando de súbito. A voz, embora firme, não trazia mais o mesmo peso. Xu Zhen hesitou. Ele estava caído. Eu só coloquei de volta no lugar. Shijun a encarou por um instante. Não respondeu. Mas, pela primeira vez, não a expulsou da sala. E ali, no silêncio breve, algo invisível se formava. Uma trégua implícita. Enquanto isso, Lin Jinxiu, agora sob identidade oculta, enfrentava o que talvez fosse seu maior desafio: acordar cedo. No departamento de publicidade, recebia tarefas banais: organizar planilhas, carregar materiais de filmagem, lidar com funcionários que não sabiam de sua verdadeira origem. Era constantemente repreendido por atrasos e deslizes,
mas não reclamava, porque algo nele começava a mudar. Ele observava as dinâmicas, as brigas de ego, os pequenos gestos. Aos poucos via que o mundo da Gaia era mais frágil do que parecia, e também mais humano. Numa das manhãs, ao ver Shujin sendo repreendida por uma falha que não cometeu, Jinxiu se aproximou. "Não é sempre assim?" ele disse, oferecendo uma garrafinha d'água. Ela hesitou, mas aceitou. "Você não parece um funcionário comum", disse ela. "E você não parece alguém que se deixa derrubar fácil." Naquela frase, houve reconhecimento. De volta ao escritório de Shijun, o clima mudava. Lentamente. Ele passou a aceitar as anotações de Shujin. Um lembrete de horários, um alerta sobre a coletiva de imprensa, até um conselho sobre qual terno escolher. E então, certo dia, ela se aproximou novamente do boneco de pelúcia. "Ele tem nome?" perguntou, quase como quem fala com uma criança. "Juninho." A resposta a pegou de surpresa. Era um nome ridículo para um astro internacional dar a um brinquedo. Mas ela sorriu, pela primeira vez na frente dele. E Shijun, por breves segundos, não teve forças para fingir indiferença. O sol começava a se pôr, refletido nos vidros altos da Gaia. E enquanto os últimos funcionários deixavam seus departamentos, 2 olhares se encontravam nos corredores. O de alguém que carrega um segredo e o de alguém que está prestes a descobrir que há muito mais além dos holofotes. Ali, entre sombras e luzes, os primeiros laços reais começavam a se formar. A sala de reuniões da Gaia era espaçosa, fria, com janelas que deixavam o sol entrar. Mas não, aqueciam ninguém. Ali, cercada por produtores, roteiristas e diretores, estava Liang Wanting, a mulher que todos admiravam, mas poucos ousavam confrontar. Com cabelos curtos, roupas de tons neutros e uma postura inabalável, ela falava pouco e fazia muito. Seu nome era sinônimo de prestígio. E para Shujin, aquele era o nome que ecoava em silêncio desde a infância. Mãe. Ela nunca pronunciara essa palavra na frente dela. Ainda não. Liang Wanting era sua mãe biológica. Uma informação que poucos sabiam, menos ainda aceitariam. Há 8 anos ela havia ido embora. Sem despedidas. Sem promessas. Deixara uma filha nas mãos de um pai que não tinha fama nem fortuna, mas tinha amor de sobra. Agora, esse pai, Sr. Shu, definhava em um leito de hospital, e o tempo, sempre cruel, começava a correr contra eles. Shujin andava pelos corredores da Gaia com passos contidos, mas dentro dela, tudo fervia. O reencontro com Liang Wanting não foi como sonhara. Não houve emoção, nem mesmo reconhecimento. Apenas um olhar clínico, como quem analisa um figurante em um set de filmagem. "Você trabalha daqui agora?" Foi tudo o que Wanting disse. "Sim, e eu só queria dizer que estou com pressa." A porta se fechou antes que Shujin completasse a frase. Mais uma vez, a mulher que a gerou optou pela fuga. E a garota que cresceu esperando por um abraço, ouviu apenas o silêncio. Naquela mesma noite, em outro canto da cidade, o Sr. Shu tossia sangue. Internado há meses, seu estado era grave, mas sua esperança intacta. "Ela está aí?" perguntava ao enfermeiro, apontando para a porta. "Minha mulher, a diretora. Ela disse que viria, mas ela não vinha." E então, ele escrevia cartas. Pequenas notas que Shujin escondia nos bolsos. Pedidos simples, quase infantis. "Traga ela. Só quero vê-la mais uma vez." Shujin queria cumprir esse desejo. Mas como? Liang Wanting a tratava como estranha. Shijun a tratava como incômodo. Jinxiu ainda era uma incógnita. E a Gaia parecia uma muralha onde sentimentos não tinham vez. Mas não era só com a mãe que os segredos ferviam. Shijun, em sua rigidez, começou a perceber algo estranho em Shujin. Seus sumiços, sua expressão triste ao telefone, a forma como escondia os olhos ao falar de família. Certa vez, ele a encontrou chorando nos fundos do estúdio. Não disse nada, apenas olhou. E ela, com a voz embargada, sussurrou: "Não é nada. Você mente mal." Ele respondeu, antes de sair. Mas naquele instante, algo nele mudou. Enquanto isso, Lin Jinxiu se deparava com o nome Wanting em documentos internos e ligava os pontos. A diretora, a estrela, a mãe. Começava a desconfiar que havia muito mais naquela história do que qualquer contrato prévia. O nome da próxima produção, A Cidade do Tempo, começava a ganhar novos sentidos. Para Shujin, o tempo era o que restava para reconectar uma mãe e um pai.
para Gu Chijun, o tempo era um lembrete cruel de que fama não cura a solidão. E para Jinxiu, o tempo era uma estrada que ele evitou por anos, mas agora era obrigado a percorrer. Naquele capítulo silencioso, entre memórias que doíam e esperanças que sangravam, Xu Zhen se deu conta. Às vezes, reencontrar quem você ama dói mais do que viver longe. Mas ela não desistiria. As primeiras luzes de estúdio foram acesas antes mesmo do nascer do sol. O clima era de tensão e expectativa. As câmeras ainda estavam em repouso, os roteiros empilhados nas mesas de produção, mas o ambiente já pulsava. O projeto A Cidade do Tempo deixava de ser uma ideia e começava a se tornar realidade. Para Gu Chijun, aquele filme era mais do que mais um papel principal. Era uma chance de provar que, apesar da fama e dos escândalos passados, ainda era um ator de verdade, um artista. Ele mergulhava nas cenas com intensidade quase desconfortável. Sabia as falas de cor, estudava expressões no espelho. E mesmo quando ninguém estava olhando, ensaiava sozinho. Xu Zhen, como sempre, o acompanhava de perto. Silenciosa, precisa, firme. Anotava horários, ajustava cronogramas, avisava a produção quando ele estava indisposto ou impaciente, o que acontecia com frequência. Aos poucos, os outros membros da equipe começaram a perceber que ela não era apenas a assistente teimosa que o chefe não conseguia demitir. Ela era confiável. E mais, era leal. Mas os bastidores não eram apenas feitos de cenas técnicas. Os conflitos pessoais começavam a emergir. Em uma das reuniões de planejamento, um erro grave aconteceu. A maquete do set, um delicado modelo em miniatura da Cidade do Tempo, foi acidentalmente destruída. Ninguém assumiu, mas a culpa caiu sobre Xu Zhen. Você estava encarregada do transporte, acusou um produtor. Se não foi você, então quem foi? Ela tentou explicar. Havia deixado a maquete sob a responsabilidade de outro funcionário, mas ninguém quis ouvir. E como era mais fácil culpar a assistente invisível do que encarar os próprios erros, ela foi humilhada diante da equipe inteira. Gu Chijun, mesmo presente, não interveio. Aquela omissão doeu mais do que qualquer grito. No dia seguinte, Xu Zhen apareceu como sempre. Pontual, profissional, mas sem uma palavra a mais. Nem um sorriso, nem um olhar. Chijun notou, mas não soube o que dizer. Horas depois, ele entrou em silêncio na sala de modelagem do estúdio. Pegou cola, pincéis, pedaços quebrados e, durante a madrugada, reconstruiu sozinho o que havia sido destruído. Não porque se sentia culpado, mas porque, pela primeira vez, não queria vê-la ferida por algo que não fizera. No departamento de publicidade, Lin Jinxiu ouvia os rumores. Começava a entender o jogo sujo que corria sob os tapetes vermelhos da produtora. Os nomes poderosos, os contratos manipuladores, os funcionários descartáveis. E pela primeira vez, sentiu nojo do próprio sobrenome. Mesmo assim, seguiu. Disfarçado, infiltrado, aprendendo. Naquela semana, Liang Wanting também retomava sua posição de comando. Fria como sempre, mas mais atenta ao desenrolar da produção. E mesmo sem admitir, seus olhos buscavam Xu Zhen pelos corredores. Havia algo na forma como a jovem se movia, firme, mas sempre com um certo peso nos ombros, que a fazia hesitar. Um incômodo silencioso. Um reflexo do que talvez tivesse sido ela mesma no passado, antes de aprender a esconder emoções sob a máscara da eficiência. Na penúltima sexta-feira do mês, a equipe inteira se reuniu para um ensaio geral. A Cidade do Tempo começava a tomar forma no set, com cenários de ruas antigas, relógios gigantes, estações de trem e torres simbólicas. Tudo girava em torno do tempo. O que se perde, o que se guarda, o que se tenta recuperar. E ali, naquele cenário artificial, verdades reais começavam a se insinuar. Os sentimentos não ditos, os laços partidos, os arrependimentos que o tempo não apagava. Xu Zhen, parada diante do enorme relógio cenográfico no centro do estúdio, se permitiu um instante de silêncio. Olhou para os ponteiros fixos, sempre às 2h47. O horário de quando sua mãe foi embora, talvez? Ou de quando seu pai parou de sorrir? Gu Chijun a observava de longe. E Jinxiu, ao fundo, anotava algo em um caderno. Um plano? Uma memória? Um aviso? Na Cidade do Tempo, o tempo não era só cenário. Era um personagem. E ele começava a cobrar a conta. A Gaia estava silenciosa naquela manhã nublada.
como se o próprio prédio soubesse que algo estava prestes a desmoronar. As paredes espelhadas refletiam não apenas os rostos apressados dos funcionários, mas também o peso das histórias que cada um carregava sem contar. O ritmo da produção acelerava, mas dentro de cada personagem, o tempo começava a falhar. Xu Zhen evitava contato visual com Gu Tijun desde o incidente da maquete. Embora ele tivesse reparado silenciosamente o estrago, ela sabia que o silêncio dele, no momento em que mais precisou, dissera mais do que qualquer ato posterior. Ela aprendeu desde pequena que quem se cala diante da injustiça escolhe um lado, e não era o dela. Tijun, por sua vez, começava a perceber que a rigidez que usava para proteger a si mesmo estava, na verdade, afastando tudo o que poderia curá-lo. Não sabia como pedir desculpas, não sabia como confiar. Então, em vez disso, passava a agir como se nada tivesse acontecido. O erro mais comum dos adultos que esqueceram como se sentir. Foi então que, certa tarde, Xu Zhen recebeu uma ligação do hospital. Seu pai estava piorando. Ele perguntou de novo por sua mãe, disse o enfermeiro. Ela desligou sem responder. Saiu sem avisar. Pegou um táxi, correu para o quarto do hospital com os olhos marejados. Quando chegou, encontrou o Sr. Xu sonolento, mas ainda sorrindo. Ela veio? Perguntou com a voz fraca. Xu Zhen segurou a mão dele. Está quase chegando, pai. Foi a primeira vez que mentiu para protegê-lo. Naquele mesmo dia, na Gaia, Liang Wanting participava de uma reunião de alto nível. Fria, precisa. Quando um produtor comentou sobre a assistente nova de Tijun, ela não reagiu. Mas ao ouvir o nome Xu Zhen, o olhar dela vacilou por meio segundo. Ela sabia. Sabia desde o início. E ainda assim, evitava. Porque aceitar a presença da filha seria admitir todas as ausências anteriores. Seria olhar para a culpa como se olha para o espelho depois de anos fugindo do reflexo. Lin Jinxiu, enquanto isso, começava a encontrar sentido naquela rotina antes desprezada. Passou a interagir mais com os colegas. Começou a entender a lógica das campanhas, o esforço de quem sonha com um salário no fim do mês. E num desses dias, encontrou Xu. Jin sentada sozinha no refeitório, com os olhos vermelhos, mas fingindo normalidade. Você tem esse jeito de quem segura o mundo sozinha, ele disse, sentando ao lado. E você tem esse jeito de quem nunca segurou nada de verdade. Ela retrucou sem raiva. Só cansaço. Ele sorriu. Tocou no ponto. Naquele breve diálogo, os dois se reconheceram como sobreviventes de histórias diferentes, mas igualmente dolorosas. No final da semana, durante os ensaios de A Cidade do Tempo, uma cena mexeu com todos. Era o momento em que o personagem principal reencontrava a mãe depois de anos. A cena não exigia lágrimas, mas Tijun chorou, não como ator, mas como homem. Como alguém que começava a entender o que significava estar sozinho demais por tempo demais. Ao cortar a cena, o set ficou em silêncio. Liang Wanting, que dirigia pessoalmente o ensaio, hesitou. Ela olhou para Tijun e depois para Xu Zhen, parada atrás das câmeras. Vamos repetir, disse secamente. Mas ninguém acreditou no tom. Indiferente. Porque naquele momento todos ali sabiam. O que acabara de acontecer era real. Naquela noite, Xu Zhen foi até a varanda da produtora. Precisava de ar, de espaço. Tijun a seguiu. Você odeia sua mãe? Ele perguntou sem rodeios. Ela demorou para responder. Não, eu só queria entender por quê. Às vezes nem eles sabem. O silêncio caiu como um cobertor pesado entre os dois. Ali, sob a névoa da cidade, dois corações partidos dividiram a dor sem precisar de explicações. E o tempo, esse velho personagem que nunca sai de cena, os observava de longe, preparando o próximo ato. Na Gaia, os dias seguintes pareceram mais leves, mas apenas na superfície. Como a fina névoa que cobre as manhãs frias de Seul, havia um silêncio denso entre os corredores, disfarçado por sorrisos e relatórios entregues no prazo. Por trás das câmeras, por trás das pranchetas, por trás dos crachás, corações batiam fora de compasso. Gu Tijun começou a observar Xu Zhen com olhos diferentes. Já não era apenas a assistente persistente ou a funcionária que insistia em não temê-lo. Era alguém que, sem querer, havia rompido a blindagem que ele construíra ao longo dos anos. E isso o assustava, porque ele sabia que o amor, para homens como ele, sempre vinha como uma sentença. Ou o salvava, ou o arruinava.
O problema era que Xu Zhen não estava pronta para ser amada. Não ali, não agora, não por alguém como ele. Ela ainda vivia entre dois mundos, o presente na produtora e o passado no hospital. E como se isso não bastasse, as sutilezas de Lin Jingxiu também começavam a tocá-la. Ele, diferente de Xi Jun, não gritava, não mandava, não exigia. Apenas olhava com calma, fazia perguntas simples e às vezes apenas sentava ao lado, sem falar nada. Certa noite, após um longo ensaio, os três se cruzaram do lado de fora da Gaia. Era raro, um acaso. Xu Zhen havia ficado para revisar uma planilha. Xi Jun voltava de uma gravação extra. Jingxiu esperava um táxi. "Você está bem?" perguntou Jingxiu a ela, notando suas olheiras. "Mais ou menos", ela respondeu, puxando o casaco para esconder o cansaço. Xi Jun apenas observava, de longe, em silêncio. Havia algo nos dois que ele não gostava, mas não sabia dizer se era ciúme ou medo de perder a única pessoa que ainda o tratava como humano. Nos dias seguintes, os olhares se multiplicaram. No refeitório, nos corredores, nas reuniões. Xu Zhen tentava ignorar, mas seu coração já havia feito uma escolha, ainda que ela não admitisse. Era Xi Jun quem mexia com ela, não pelas gentilezas que ele não tinha, mas pela dor que reconhecia nele. A dor de quem também foi abandonado, de quem também guarda mágoas que ninguém mais vê. Mas amar alguém ferido é como tentar dançar com um espinho. Certa madrugada, após uma longa jornada de trabalho, Xi Jun a esperou no estacionamento. Ela se assustou. "Não quero que vá sozinha a essa hora. Desde quando você se importa? Desde que percebi que você é a única coisa verdadeira nesse lugar." Ela não soube o que responder. Apenas entrou no carro. E o silêncio entre os dois doeu mais do que qualquer briga. Naquela noite, ele a deixou na frente do hospital. Ela iria visitar o pai. E antes de descer, olhou para ele com os olhos marejados. "Por que você é assim, Xi Jun? Porque se eu for de outro jeito, eu quebro." Ela desceu. E ele ficou ali, quebrado, pela primeira vez sem disfarçar. Enquanto isso, Jingxiu recebia uma ligação do pai. Um lembrete do motivo real de estar infiltrado na Gaia. "Lembre-se do que você precisa descobrir e do que queremos derrubar." Ele desligou com a voz seca. E naquele instante, Jingxiu se deu conta de algo. O problema de se infiltrar num lugar é que às vezes você se apega ao que deveria destruir. Ali, entre os holofotes e os bastidores, o amor começava a nascer. Mas o amor nem sempre é solução. Às vezes, é só mais um problema. O clima na Gaia começava a mudar. O projeto A Cidade do Tempo entrava em sua reta final de gravações. Mas os bastidores ferviam com uma tensão que não vinha das cenas filmadas. Vinha das pessoas. Olhares mais longos, palavras menos calculadas, sorrisos forçados, ausências disfarçadas. Era como se todos soubessem, em algum nível, que o véu de controle estava prestes a rasgar. Xu Zhen chegava cada vez mais cedo e saía cada vez mais tarde. Seu pai piorava, as despesas aumentavam, e sua esperança diminuía. Mesmo assim, mantinha a postura impecável. Afinal, se há algo que os abandonados aprendem cedo, é a sorrir com os olhos inchados. Naquela segunda-feira, uma nova humilhação. Durante uma reunião com investidores, Liang Wenqing a interrompeu no meio de uma fala. Fria, cortante. "Se você não tem algo relevante a dizer, não diga nada." Xu Zhen não respondeu. Mas por dentro, algo rachou. Não era só a dor da filha diante da mãe. Era a mulher diante da outra mulher que escolhera esquecê-la. Gu Qijun viu. E pela primeira vez se levantou da cadeira. Ela tem mais relevância aqui do que muita gente com sobrenome famoso. O silêncio foi sepulcral. Liang Wenqing o encarou, sem palavras. Os investidores se entreolharam. E Xu Zhen, pela primeira vez, foi defendida por alguém que ela não precisou implorar. Na mesma noite, Lin Jingxiu recebeu uma entrega secreta em casa. Documentos internos da Gaia, enviados por um informante anônimo. Ali estavam contratos irregulares, manipulações de verba e provas de que a diretora Liang Wenqing mantinha vínculos obscuros com grupos de influência no setor cultural. Era o que seu pai esperava. Era o que ele veio buscar. Mas então, entre as pastas, uma imagem. Uma foto antiga. Uma mulher jovem, segurando uma criança pequena. Liang Wenqing. E Xu Zhen. A verdade o atingiu como um soco.
Ela era filha da mulher que ele devia destruir. De repente, tudo mudou. No dia seguinte, durante as gravações, a tensão era visível. Ji-jun estava mais calado do que nunca. Shu Jae mal conseguia concentrar-se. E Jin-Xiu apenas observava, dividido entre dois mundos. Foi naquele dia que a primeira bomba estourou. Um vídeo anônimo foi enviado aos celulares da alta diretoria da Gaia. Nele, Liang Wanting aparecia em uma reunião privada negociando vantagens fiscais em troca de premiações fraudulentas para seus filmes. A voz era clara, a imagem nítida. Alguém a traíra, e ela sabia quem suspeitar: Jin-Xiu. Mas ela ainda não tinha provas. Liang Wanting o chamou à sala, a sós. Encarou-o por longos minutos. Você não é só mais um funcionário, não é? Nem todo mundo. Aqui é o que parece. Você veio me derrubar? Não. Eu vim entender por que você se esconde atrás dessa máscara. Ela sorriu. Frio, doloroso. Porque sem ela, eu desabo. Jin-Xiu saiu sem dar resposta. Naquela noite, Gu Shijun ligou para Shu Zhen. Pediu que ela fosse ao estúdio mesmo tarde. Quando ela chegou, ele estava em silêncio, sentado no meio do cenário da Cidade do Tempo, sob um dos postes cenográficos com o boneco Juninho ao lado. Você sabe que me salvou, né? Ele disse sem olhar. Eu. Você é a primeira pessoa que não me trata como um monstro. Ela se aproximou, sentou ao lado. E você é o primeiro que me olha como alguém que importa. Ali, entre personagens falsos e réplicas de cidades que nunca existiram, dois seres reais se reconheceram, mas a calmaria durou pouco. Na manhã seguinte, Liang Wanting anunciou uma nova diretiva. Todos os funcionários passariam por reavaliação, e a lista dos dispensados seria divulgada em breve. Shu Zhen estava entre eles. E naquele momento todos entenderam. A guerra havia começado. As máscaras caíram. E ninguém ali saía ileso. O anúncio da demissão de Shu Zhen caiu sobre a Gaia como um raio em céu encoberto. Muitos funcionários fingiram não ver, não ouvir. Outros apenas baixaram a cabeça e seguiram com suas tarefas. Era assim que as coisas funcionavam ali. Quem questionava demais, desaparecia. Quem doía demais, era silenciado. Mas dessa vez foi diferente. Gu Shijun soube da notícia minutos depois. Estava no meio de uma gravação quando ouviu dois técnicos cochichando sobre a assistente que incomodou demais. Largou o roteiro, ignorou a produção e saiu andando pelo corredor como se o chão não existisse. Encontrou Shu Zhen no vestiário, encaixotando seus pertences. O crachá sobre a mesa. O boneco Juninho ao lado. Silêncio. Você vai aceitar isso? Ele perguntou, ofegante. Não é a primeira vez que sou deixada de lado. Já aprendi a empacotar minha vida. E vai continuar aceitando? Ela o olhou cansada. Você não entende. É a minha mãe quem me demitiu. Não tem para onde correr. Foi a primeira vez que Shijun ouviu aquilo com clareza. Mãe. Liang Wanting não era só a chefe. Era o abandono. Era a ferida aberta. Era a ausência que nunca cicatrizou. Então chega de fugir, ele disse. Do outro lado da cidade, Lin Jin-Xiu encarava seu próprio conflito. Havia entregado parte dos documentos para o pai, mas agora hesitava, porque sabia que, se Liang Wanting caísse, Shu Zhen cairia junto. E talvez ele já não suportasse vê-la sangrar mais uma vez. Naquela noite, 3 decisões foram tomadas. Gu Shijun marcou uma coletiva com a imprensa, sem autorização da Gaia. Ilegal, loucura, mas necessária. Iria expor os bastidores sujos da produtora e, principalmente, proteger quem merecia ficar. Shu Zhen, por sua vez, decidiu ir até o hospital sozinha. O pai havia entrado em coma. Não falava mais. Apenas respirava com a ajuda de máquinas. Ao lado do leito, ela segurou a mão dele e sussurrou. Eu tentei, pai. Mas ela nunca olhou para mim. E então, como se guiado por alguma força que não vem dos médicos, o Sr. Shu mexeu os dedos. Fraco, mas vivo. Ela chorou. Enquanto isso, Liang Wanting recebeu uma ligação anônima. Alguém a avisava sobre a coletiva marcada por Ji-jun. Ela correu para a sede da Gaia, entrou em sua sala e trancou a porta. Pela primeira vez em anos, tremia. Sentia medo. Não de perder o cargo, mas de encarar a filha que abandonou. E o passado que agora batia na porta com a fúria de quem esperou demais. Na coletiva, Gu Shijun subiu ao palco sozinho.
microfones ligados, câmeras em alerta. Não vou responder perguntas, só tenho algo a dizer. E então respirou fundo. O talento que sustenta essa indústria não são os atores, nem os roteiristas, nem os diretores. São os invisíveis, aqueles que ninguém aplaude, aqueles que, como Xu Zhen, fazem tudo acontecer sem serem vistos. Pausa. Silêncio. Ela foi demitida por ousar existir, por ousar sentir. E isso é imperdoável. No mais, auditório, jornalistas anotavam com pressa. Nas redes sociais, o nome de Xu Zhen começava a circular. E na Gaia, Liang Wanting assistia a tudo de pé, sozinha, diante da tela. Lágrimas nos olhos. Mas nenhuma desculpa nos lábios. Naquela madrugada, Xu Zhen recebeu uma notificação no celular. Gu Shijun a mencionou em uma coletiva de imprensa. E ao assistir, suas mãos tremiam. Ele a escolhera. Ele a defendera. Pela primeira vez na vida, alguém não a deixou para trás. Mas junto com a esperança, veio o medo. Porque tudo que fica, sangra. E agora, a ferida estava aberta demais para ser ignorada. A cidade do tempo, o set cenográfico onde tudo havia começado, estava vazio naquela manhã. O relógio gigante com os ponteiros imóveis marcava, como sempre, 2h47. Para quem não sabia, era apenas um detalhe. Para quem sentia, era um marco silencioso do que foi perdido. E talvez do que ainda pudesse ser recuperado. Xu Zhen chegou antes do sol nascer. Queria se despedir do lugar que, apesar de tudo, lhe dera um motivo para continuar. Caminhou entre as réplicas de ruas antigas, postes cenográficos, janelas de mentira. Tudo parecia mais real do que a própria vida. Ela sentou no banco central da praça fictícia e fechou os olhos. Foi então que ouviu passos. Gu Shijun. Ele vinha devagar, com um envelope na mão. Quando a viu, parou por um instante. Respirou fundo. Eu pedi demissão. Ela o encarou surpresa. Você... O quê? Não faz mais sentido continuar num lugar onde o silêncio é mais valorizado que a verdade. Ela baixou os olhos. Silêncio. O tipo de silêncio que vem depois da última lágrima. Não precisava fazer isso por mim. Ela sussurrou. Não foi por você. Foi por mim. Porque pela primeira vez, eu quis ser alguém melhor. Ele estendeu o envelope. Tem uma carta aí, endereçada à sua mãe. Mas você decide se entrega ou não. Ela pegou com cuidado. Sentia as mãos suarem. Enquanto isso, em outro andar da Gaia, Liang Wanting olhava pela janela. Seus advogados estavam reunidos na sala ao lado. A imprensa batia à porta. Os acionistas queriam respostas. Mas, estranhamente, o que mais a preocupava era se Xu Zhen havia lido aquela carta. Horas depois, ela mesma foi até o set. Encarou os cenários, os figurinos, os pedaços de mundo que ajudou a construir. E ali, sentada no mesmo banco onde antes a filha estivera, encontrou o envelope, aberto, sem carta dentro. Ela entendeu. A filha lera, mas ainda não estava pronta para falar, nem perdoar. Lin Jin-xiu, por sua vez, tomou sua decisão. Subiu até o alto do prédio da Gaia, ligou para o pai e disse: Não vou mais continuar com isso. Tem gente aqui que ainda acredita, e eu não vou ser o carrasco deles. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, a voz fria. Então está sozinho agora. Melhor assim, ele respondeu e desligou. À noite, Xu Zhen voltou ao hospital. Sentou-se ao lado do pai. O monitor cardíaco apitava em ritmo lento, mas constante. Ela sussurrou: Eu estou indo embora, pai, mas vou voltar. Dessa vez, eu vou voltar. Ao sair do hospital, uma mensagem no celular. Nova produtora interessada no roteiro de A Cidade do Tempo. Querem manter o elenco e a equipe. Ela sorriu pela primeira vez em dias. E então, foi até o estúdio novamente. Entrou sozinha. Parou diante do relógio. Os ponteiros ainda parados em 2h47. Com cuidado girou-os. Agora marcavam 3 yaos. O tempo tinha voltado a correr.